Bom dia, boa tarde ou boa noite, na paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é o pastor Paulo César Reis. Eu falo desde Goiânia, Goiás, Brasil. E estou apresentando o Momento Devocional, a nossa live de reflexão bíblica, num estudo continuado da carta aos Hebreus. E já chegamos hoje ao capítulo 12. Penúltimo capítulo. Amanhã, permitindo Deus, terminaremos o estudo minucioso desta carta do Novo Testamento nos seus 13 capítulos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Parabéns para você que está estudando a Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, infalível e imutável, a espada de dois gumes. Bom dia, costa leste dos Estados Unidos. Bom dia, Américas e Brasil. Boa noite, Europa e África. Deus abençoe a todos em qualquer lugar que você estiver acompanhando, qualquer horário, qualquer circunstância. Que a bênção, a presença do Deus Altíssimo, o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, alcance a sua vida e alcance a sua família. Eu quero fazer um pedido muito especial. Aí na janela do Facebook, onde você está vendo o vídeo, agora ao vivo, tem 3 opções: curtir, comentar, compartilhar. Você pode curtir, e assim eu vou saber que você está vendo. Você pode comentar, eu vou ser notificado aqui do seu comentário. Mas se você compartilhar, eu vou ficar mais agradecido ainda, porque outras pessoas que são seus contatos, que não são os meus, eles serão avisados dessa live e poderão acompanhá-la, se assim o quiserem. Se não quiserem, só não acompanharão. Ninguém vai se aborrecer por isso. É algo muito simples, tá? Fazendo assim, você vai impulsionar esse trabalho que já realizo aqui há mais de 7 anos e que tem abençoado vidas em muitas partes, inclusive lá em Moçambique, onde estamos chegando agora, através aqui dessa live ao vivo pelo Facebook. Essa capulana aqui atrás e essa veste é para lembrar a você que estamos em oração, em intercessão pela nação africana de Moçambique, para que Deus abençoe, salve e faça grandes obras naquele país. Também estamos em campanha para ajudar a alimentar ali crianças carentes. Não damos conta de fazer isso todos os dias, mas queremos esforçar para fazer ao menos aos sábados, que é quando eles comem alguma coisinha diferente, no caso, o arroz com feijão, ao invés só da chima, percebe? Boas-vindas, Keila de Amorim, boas-vindas, Ana Maria Carlos, boas-vindas, Aparecida Vitorina, Deus abençoe vocês. Vamos juntos aqui hoje para o capítulo 12 da carta aos Hebreus. Agora eu já me considero, depois de ter ido, visto e sentido, um missionário para Moçambique, por enquanto daqui. Estive lá por diversos dias contemplando, reconhecendo e sentindo na pele um pouquinho do que os nossos irmãos ali experimentam, e eu fiquei tocado. E eu preciso dizer a vocês que nós temos um mundo inteiro para evangelizar, mas não podendo estar no mundo todo ao mesmo tempo, vamos eleger, vamos adotar um país. Eu adotei Moçambique para orar, para interceder e para ajudar também com as minhas ofertas para algumas pessoas que realizam ali alguns trabalhos assistenciais que eu vi de perto, que eu conheci e sei que são trabalhos sérios. Então vamos lá. Eu quero cantar uma música enquanto os demais irmãos que sempre acompanham aqui as lives ao vivo vão chegando, para depois a gente
começar o estudo do capítulo 12 da carta aos Hebreus. Tocou-me. Você lembra? Você que já é crente, que serve a Deus, lembra aquele dia que você recebeu aquele toque especial do Senhor no seu coração? Eu não sei em que circunstância ou onde você estava, mas talvez você se lembre daquele culto, daquele hino que você ouviu, daquela pregação, daquela palavra que alguém te deu, e você meditando nas coisas de Deus sentiu aquele toque transformador. Esse é o hino que vou cantar, Tocou-me. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Sabe por quê? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Mas quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida para sempre. Cantarei em seu louvor. Sabe por quê? Porque Ele tocou-me, sim, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Glória a Deus, graças a Deus por esse toque de poder, de salvação, que toca na alma, que toca no espírito, que toca o interior do homem e da mulher através do agir do Espírito Santo por meio da pregação da palavra. E é o que estamos fazendo aqui, levando a palavra, ensinando, cantando, pregando, publicando que só Jesus salva, que Jesus é o suficiente. Não precisamos de nenhum outro para nos levar ao Pai, até porque não existe outro. Ele próprio, Jesus, disse, está lá em João 14,6, Evangelho de João: ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou o caminho. Muito bem, então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos ao estudo da palavra, capítulo 12 da carta aos Hebreus, que, como já disse de outras ocasiões aqui,
foi uma carta escrita aos hebreus. E quem eram os hebreus? Aqueles de etnia hebreia, que deixaram o judaísmo, a antiga aliança do Antigo Testamento, da lei dada por Deus por meio de Moisés, e se converteram ao Messias, ao Salvador prometido, anunciado e que veio ao mundo, Jesus Cristo. Portanto, tornaram-se discípulos de Jesus, cristãos. Vieram para o cristianismo, mas eram de etnia hebreia, eram hebreus. E estavam muito acostumados aos rituais da lei, aos serviços do templo, aos holocaustos, aos mandamentos, aos sacerdotes. E agora o escritor aos Hebreus vem mostrando ao longo dessa carta que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sacrifício. E por meio dele, todos nós, crentes em Jesus, temos acesso direto ao santuário celestial, à presença de Deus em espírito, para orar, para clamar, para adorar, para render graças, para oferecer sacrifícios espirituais. E já chegando ao final da carta, que é o capítulo 12, é o penúltimo capítulo, o escritor ele traz várias recomendações. E eu quero compartilhar com vocês inicialmente um primeiro bloco desse capítulo, que são os versículos 1, 2, 3 e 4, que fala do deixando os embaraços. Eu vou ler e depois volto comentando. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Muito bem, aqui já começa falando, portanto, nós também. Nós também por quê? Em comparação aos personagens do capítulo 11, que é a galeria dos heróis da fé, que venceram o mundo, venceram reinos, venceram toda a oposição e foram vencedores por meio da fé e agradaram a Deus. Alcançou um testemunho de que agradaram a Deus. Deus aprovou seu testemunho. E aí o escritor aos Hebreus traz para nós agora dizendo, portanto nós também. Deus não mudou, sua palavra não mudou, o agir do Espírito não mudou e o dever que acompanha o nosso privilégio também não muda no decorrer dos anos. É o mesmo. E qual é? Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, nós os crentes, a igreja, o povo de Deus, está sendo visto, observado o tempo inteiro. Há uma nuvem, que é uma multidão de testemunhas nos olhando. Os anjos de Deus estão olhando o nosso proceder. Os demônios também buscando oportunidade de nos desviar do caminho. Mas também nós temos o mundo à nossa volta, outros humanos, que estão nos observando, como quem lê uma carta, disse Paulo. E também temos os nossos irmãos na fé, que se inspiram na nossa fé, no nosso modo de viver, e isso é uma responsabilidade. E, portanto, o escritor diz, deixemos todo o embaraço. Aqui ele usou uma figura que era usada, embaraços aqui, os atletas que treinavam para os jogos, para as Olimpíadas naquele tempo, porque já tinha, desde antes de Cristo. Eles corriam com pesos amarrados às pernas, ao corpo, para forçar a musculatura a se desenvolver. Mas quando chegava no dia da prova, que agora era valendo mesmo, então deixava aqueles pesos, porque agora iam correr
e o peso tirado ia lhes dar uma performance muito melhor, porque precisava agora não era mais treinar, era correr valendo aquela corrida. Assim também nós devemos deixar os embaraços, os pesos que nos atrapalham, que nos estorvam, que nos impede de correr a carreira da fé como deve ser corrida. E esses pesos significam muitas coisas. Pecados favoritos, áreas da nossa vida que ainda carecemos de libertação, coisas mundanas, pecaminosas e contrárias à vontade de Deus, com as quais ainda estejamos envolvidos, situações que ainda não vencemos, fraquezas que não superamos. Tudo isso pode manchar o nosso testemunho, comprometer o nosso trabalho e também comprometer a nossa carreira espiritual. E aqui diz, olha, e deixemos todo o embaraço, não apenas alguns, mas todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. Nós estamos rodeados pelo pecado à nossa volta, como alguma coisa embrulhada num papel celofane, quase transparente, finíssimo. Se a gente abrir um espaço, se a gente abrir uma brecha, uma oportunidade, seremos invadidos pelo mundo, pelo pecado que de tão perto nos rodeia. E diz aqui, ainda no verso 1, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. A carreira da vida cristã não é uma carreira de 50 metros rasos, aquela carreira mais curta que tem, que a pessoa dispara e já está chegando. Não, é uma maratona que dura a vida toda. Por isso que diz correr com paciência. Não é arrancar na frente, querendo ser mais crente que todo mundo, querendo dar lição no mundo inteiro. É ter paciência e humildade, entendendo que é para a vida toda e que você precisa cumprir a sua carreira. Cada um de nós precisamos cumprir a nossa carreira da vida cristã. Por isso diz, correndo com paciência e olhando para Jesus. Quando o atleta corre, ele tem em vista o alvo lá à sua frente. O nosso alvo é Cristo, é agradá-lo, é servi-lo, é honrá-lo, é fazê-lo conhecido ao mundo inteiro. E não olhando, como ele também não olhou, para as afrontas, para os adversários, aqueles que querem nos impedir de chegar ao alvo. Jesus suportou a cruz, desprezou a afronta, e o que aconteceu? Agora ele está sentado à destra do trono do Pai. Então olha o resultado da perseverança, da paciência, da humildade e de não fazer caso das afrontas. Por isso diz aqui no verso 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo em vossos ânimos. Toda pessoa é propensa a enfraquecer, a desfalecer, quando começa a observar as ofensas, as contradições, as pessoas que querem nos desanimar, que emprestam sua boca ao diabo para nos trazer palavras de derrota. E aqui o escritor diz assim, vocês ainda não derramou sangue por essa fé? Então olha, ainda é muito bom. Dura quando chegar o tempo ou o ponto de derramar o próprio sangue como testemunho da fé, como está acontecendo em algumas partes do mundo com os nossos irmãos em Cristo que são martirizados por causa do Evangelho, por causa do nome de Jesus, principalmente em países comunistas e em lugares de fanatismo, de extremismo islâmico. Vamos agora para o segundo bloco do capítulo 12 da carta aos Hebreus, que está dos versos 5 até o verso 11, onde vai falar da disciplina de Deus. Aqui o escritor mostra que nós, através de Jesus, fomos feitos, nos tornamos filhos de Deus. Então, se somos filhos, logo somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas se somos filhos e Deus é o nosso Pai,
Ele nos trata como filhos, não só no que é pertinente à herança, ao cuidado, mas também quanto à disciplina necessária. Olha o que diz o texto. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos, dizendo: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Se somos filhos e Deus é pai, ele nos corrige quando fazemos algo que não convém, segundo a sua palavra, que foge ao seu propósito para conosco. Por nos amar, por saber o mal que corremos, ele nos disciplina para aproveitamento, para não sermos condenados juntamente com o mundo. E isso é uma característica da paternidade de Deus sobre nós, dizendo aqui, olha, verso 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O pai da nossa carne, da nossa matéria, o nosso pai, a nossa mãe, os nossos pais nos corrigiam conforme o que eles achavam que era melhor para fazer, para nos encaminhar para a vida. E a gente os reverencia, né? Dia dos pais, dia das mães e etc. Quanto mais Deus, o Pai dos Espíritos, que é a nossa parte imortal, a nossa parte espiritual, que é quem pode nos dar a vida eterna, não vamos nos submeter a Ele para vivermos? Prossegue o texto ainda, até o verso 11, dizendo: porque aqueles, os pais terrenos, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, Deus, o Pai dos Espíritos, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Para o nosso proveito. O bem-estar, quem sai ganhando quando Deus disciplina, é o próprio Filho de Deus, é o próprio crente, o cristão. Verso 11. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser motivo de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E é verdade, na hora que a gente está sendo repreendido, corrigido, disciplinado, o nosso ego grita. A carne, o ego, grita, ele não quer, ele é contrariado. Mas se a gente se submete, se a gente mortifica o nosso ego, o nosso eu, e se submete à vontade de Deus, ao tratamento de Deus, que significa situações da vida, uma palavra de Deus, ou até mesmo a disciplina eclesiástica, e a gente então se submete, se humilha perante o Senhor, ele nos exalta. Aqui diz que produz um fruto pacífico, paz. Pacífico tem a ver com paz, amém? E já vamos agora ao terceiro bloco desse capítulo 12 da carta aos Hebreus, que são os versos 12 ao 17, recalculando a rota. Você já ouviu essa expressão com certeza, né? Quando você toma um aplicativo e de repente o motorista prefere uma outra rota alternativa ali, ou então o trânsito está impedido e ele tem que fazer um acesso alternativo, aquela voz do aplicativo diz recalculando a rota, quer dizer, não vai ser por aqui, então vamos agora ver outro caminho. E o que isso quer dizer no contexto dessa leitura? Que se nós não estamos no caminho certo de agradar a Deus, de dar um bom testemunho da nossa fé, nós precisamos não é parar, não é desistir, não é voltar para trás. Observe que o aplicativo não manda fazer isso também, né?
Ele simplesmente ajusta as novas possibilidades e necessidades, dizendo, recalculando a rota. Então vamos ao texto. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados ou vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. E ninguém seja fornicário ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de manjar, vendeu o seu direito de primogenitura. E bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o tivesse buscado. Boas-vindas, Janine Uchoa. Deus abençoe, minha irmã. Paz do Senhor. Bom, eu dei um título para essa porção de de Hebreus 12, de recalculando a rota. Por quê? Aqui no contexto imediatamente anterior, estava falando de pessoa desanimada, olhando as críticas, as contradições, as provocações, e por isso mesmo desanimando. E ele diz, olha, para não, desanima não, vamos em frente, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Mãos fala de obras e joelhos fala do caminhar, da direção, do caminho, que significa um modo de vida. Fazei veredas para os vossos pés, não é caminhos tortuosos, é uma vereda direita, diz aqui, olha, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. E aí começamos a andar, aprumamos nos nossos pés, vamos prosseguindo e de repente os nossos pés já estão sarados, as nossas mãos já estão levantadas e nós prosseguimos para o alvo. E como prosseguir? Seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual, santificação, ninguém verá o Senhor, diz o texto. Também nos previne a não nos privar da graça de Deus. O que é privar? É cortar o fornecimento, cortar a conexão, ficar separado de algo que é para nós, que está disponível para nós e não temos acesso a ela. E o que nos priva da graça de Deus? Incredulidade, pecado escondido, dureza de coração, falta de compromisso com Deus, nos priva de uma graça que é o favor de Deus a nosso favor. E no verso 16, uma admoestação muito séria. E nenhum de vós seja fornicário ou profano como foi Esaú. Fornicário é quem quer uma coisa antes do tempo, como por exemplo o sexo fora do casamento, antes do casamento, é chamado de fornicação. Mas isso não se aplica só à vida sexual, se aplica também à vida espiritual. Por exemplo, e as demais coisas também. Esaú, aquele filho de Isaac e Rebeca, ele chegou do campo com fome, viu seu irmão preparando um guisado de feijão, de lentilhas, diz uma versão, e ele pediu, e o irmão então fez uma proposta: me dá o teu direito de primogenitura, ou seja, o teu direito de ser abençoado com uma bênção maior pelo nosso pai, e bênção significava também dinheiro, por ser o filho mais velho, o primogênito, e eu vou receber essa bênção em teu lugar, e eu te dou o feijão. Olha, gente, trocando 10 por 10 milhões. Ele preferiu os 10 do que os 10 milhões. Ele estava com fome e foi imediatista, foi inconsequente, foi leviano, irresponsável e trocou. Mas depois, lá passaram os anos, ele se arrependeu.
quando seu pai estava à beira da morte, abençoando os filhos, ele quis ser abençoado, mas a bênção já tinha sido dada ao seu irmão Jacó. E ele chorou, arrependido, mas foi o arrependimento tardio que não resolve mais. Até para buscar a Deus, a Bíblia diz que tem que ser em tempo oportuno, para sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. Irmã Diaconisa Iraci Soares dos Santos Rodrigues, minha querida irmã Iraci, grande abraço, grande beijo no seu coração, irmã querida, pioneira ali da nossa congregação. Glória a Deus. E vamos para o quarto bloco dessa leitura de Hebreus capítulo 12, que vai dos versos 18 ao verso... Só um minutinho que já vou achar aqui. Até o verso 29. É todo o restante agora do capítulo 12. Bem-vindo, pastor Manuel Vicente Bernardo, lá na Vila do Dondo, na província de Sofala, nos arredores da cidade da Beira, em Moçambique, onde estive no mês de janeiro, aí nessa região toda, né? Deus abençoe, pastor. Ainda chover muito aí, né? Saudações a toda a família. E vamos lá. Aqui nós vamos ver então um paralelismo, que é como os dois trilhos do trem que vão juntos, lado a lado, né? Uma comparação. Um paralelismo entre o Monte Sinai, onde foi dada a lei, e Cristo, por quem nos foi dada a graça, a antiga e a nova aliança. Você precisa saber que se trata disso para você compreender esse capítulo, principalmente esse final do capítulo 12, que muita gente prefere pular do que ler, porque eu leio, mas eu não entendo. Vamos entender juntos, então. Aí o escritor, já aqui no ápice da carta aos Hebreus, ele diz, olha, vocês agora já reconhecem que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que ele é o sacrifício perfeito, que ele é maior do que o tabernáculo, do que o templo, que ele é maior do que a lei, maior do que Moisés, maior do que os anjos, que ele é Deus, que a aliança que ele fez com o seu próprio sangue é maior e totalmente suficiente. Então, veja bem, então vocês agora chegou de fato não ao Monte Sinai fumegando com relâmpagos, aquela cena vamos dizer assim, assustadora que foi vista pelos filhos de Israel no deserto. Bem-vinda, Teresa, também aí de Nhamatanda, em Moçambique. Deus abençoe sua vida, jovem. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e a tempestades, e ao som de trombetas, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que lhes não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Aqui ele está descrevendo de forma resumida aquilo que você lê lá no livro de Êxodo, quando Deus ordenou a Josué, a Moisés, né, que santificasse o povo, porque Deus ia dar as leis e somente Moisés ia subir, ouvir as palavras do Senhor lá no monte, receber os mandamentos, e o povo ficava embaixo com uma nuvem separando eles do monte, porque eles não podiam ver a Deus e ficar vivos, eles morreriam. Mas Moisés não ia ver também diretamente a Deus, mas teria um flash da presença de Deus, por assim dizer. Então, aquele monte começou a trovejar, vozes retumbantes falavam naquele monte, raios em provusão, né? E não podia tocar no monte, até um animal que tocasse o monte morreria, porque era para marcar um território sagrado onde Deus está se manifestando. E vocês não estão aptos para estar perante ele. Ele vai fazer uma aliança. Essa aliança foi feita com a nação de Israel,
através de Moisés, selada com o sangue de animais. Então era uma visão terrível, assustadora. O próprio Moisés ficou assustado e disse: estou todo assombrado e tremendo, diz o verso 21. Mas aí a partir do verso 22, o escritor vai mostrar qual que é agora a nossa experiência como crentes e que deveria ser também a experiência dos cristãos hebreus. Mas chegastes ao monte Sião, não o Sinai no deserto, o Sião em Jerusalém, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não é a da terra, é a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, falando aqui dos salvos de todas as épocas, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra que diz, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Tudo aquilo que foi dado no Monte Sinai, através de Moisés, eram coisas móveis, temporárias, simbólicas. Mas agora no Monte Sião, onde Jesus morreu em Jerusalém, também representando ali a Jerusalém celestial, o que foi dado são coisas imóveis, eternas, não passageiras e espirituais, e que permanecem, diz aqui o verso 27. Verso 28. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Com reverência e piedade, sirvamos a Deus agradavelmente. Do agrado dele, não é do nosso, não. É como agrada a Deus. Por quê? Verso 29, para terminar esse capítulo. Porque o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, é um fogo consumidor, diz aqui. Então, Deus é bom? Bom, Deus é bom. Mas não é bonzinho. Com essa expressão bonzinho, eu quero dizer aquela pessoa leniente, aquela autoridade que não tem autoridade, que não exerce autoridade, que passa a mão na cabeça do errado e deixa como se fosse certo. Deus não faz isso. E Deus não se deixa escarnecer. Deus aqui diz que é um fogo consumidor. Consome o que não presta, enquanto purifica o que presta, o que é bom. Então vamos servir a Deus com essa atitude, agradar a Deus com reverência e piedade, sabendo que Ele é um fogo consumidor. Muito bem, eu quero agradecer a sua preciosa atenção, já quero convidá-lo agora para o momento da oração. E eu quero também fazer um pedido. Eu estou com um grupo de WhatsApp numa campanha para conseguir angariar um alvo de R$700 para a compra de gêneros alimentícios para fazer um almoço para as crianças carentes em Nhamatanda, Moçambique, África, no próximo sábado. E eu preciso da sua ajuda, se possível, até na sexta-feira, porque lá são 5 horas mais tarde. Então precisa ir ao comércio ainda enquanto está aberto para comprar, para fazer esse almoço na manhã do sábado, para atender, quem sabe, umas 300 crianças. Você já viu aqueles vídeos? Eu vi aquilo, foi de perto. Eu estive lá, eu cozinhei para eles e sei que há uma carência real
Não é um fato isolado. Infelizmente, eu não estou falando para denegrir aquela nação que tem um povo maravilhoso, mas é a condição econômica. Então, se você puder ajudar, una-se a mim, junte-se a mim, vamos juntos. Você pode fazer o Pix para um número que eu disponibilizei, que é o meu WhatsApp, e esse dinheiro vai chegar lá até na sexta-feira para esse objetivo, certo? Então agora vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, em nome de Jesus eu te agradeço por essa grande oportunidade que o Senhor me dá de levar a tua palavra para tantos corações em tantos lugares e ainda ficar aqui disponibilizada para tantas outras vidas que haverão depois, que receberão essa palavra poderosa, viva, que é a tua palavra. Abençoe e prospera o conhecimento bíblico nos corações, para que seja dado crescimento espiritual a cada pessoa que está buscando. Também eu oro pela nação de Moçambique, por aquele projeto do arroz com feijão para as crianças no sábado. Prospera, abençoe e abra as portas, Senhor. Também eu oro por esta pessoa que está acompanhando essa live, por sua vida, por sua família, seu lar, suas finanças, sua saúde, seu emprego, seus negócios, sua vida espiritual. Se alguém está acompanhando e ainda não se rendeu ao Senhor, não fez uma aliança com o Senhor, que ela possa fazê-lo hoje, Senhor, agora, para a salvação da sua alma, para a certeza da vida eterna, para ter o seu nome escrito no livro da vida. Abençoa meu lar, minha família, minha saúde, a nação brasileira, seus governantes, a pregação do Evangelho em toda a terra. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quero fazer o pedido. Compartilhe a live com seus contatos. Daqui a pouquinho ela estará disponibilizada também na linha do tempo do Facebook, para você ver do começo, se não viu, e também no Instagram e no YouTube, para ficar mais fácil de você compartilhar ou assistir. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, fiquem com Deus.